Olá, essa é a primeira edição do nosso quadro Indicação Literária. Nesta edição, traremos o livro Sua Vida em Meus Sonhos, de Lilo Rodrigues. Um romance em modo análise no qual diversas questões são apresentadas para modo de reflexão em nossas vidas. Juliano é um garoto normal, com suas rotinas de escola, trabalho, amigos, lazer, até que ele começa a ter diversos sonhos, nos quais são apresentadas mensagens a ele e ele descobre que essas pessoas de seu sonho, esse lugar que ele se encontra, faz total sentido com a vida real. Essas pessoas, esses lugares têm conexão. A partir daí, sua vida começa a ter um novo rumo. E aí fica a questão principal. O que você faria se a sua vida mudasse completamente a partir de um sonho? Você iria atrás? Você ficaria com medo? Ficaria desconfiado? A partir dessas dificuldades, você cruzaria os braços e não tentaria mais? Acharia isso muito estranho? Ou você iria atrás, superaria as barreiras e tentaria um possível final feliz? É o que vive Juliano e seus amigos em Sua Vida em Meus Sonhos, onde cada detalhe pode ser spoiler, então acompanhe. Afinal, hoje estamos com o autor aqui. Quem melhor para explicar toda essa história do que o próprio Lilo Rodrigues, grande homem iluminado. Primeiramente, Lilo, eu gostaria que você dissesse pra galera que ainda não te conhece, quem é você? Quem é o Lilo Rodrigues? Gratidão pelas palavras. Vamos lá. Quem é Lilo Rodrigues? Bom, eu sou um reikiano, tá? Eu sou formado em Reiki Karuna. Faço estudos há um longo tempo, mais ou menos desde os 18 anos de idade. Isso daí já faz um bom tempo mesmo. Que eu tenho uma curiosidade e faço estudos por conta própria, né? Sou autodidata com relação a isso de espiritualidade, religiões, comportamento humano. Tenho uma formação técnica, tá? Que não tem a ver com essa área mais, digamos assim, espiritualista ou holística. Fui técnica e mecânica por um tempo. Nessa época foi quando eu comecei a escrever. Na verdade, algumas pessoas acham que é em virtude desse interesse pela área holística que eu comecei a escrever. Mas não foi. Veio antes disso. Veio na época de escola ainda, né, ensino médio, né, início do ensino médio, e atualmente eu trabalho com TI, tá? Eu sou desenvolvedor web, mas também tenho esse lado aí de humanas, de escrever, de estudar o comportamento, como eu falei, e de fazer um trabalho sempre buscando a criação, no caso desse primeiro livro, né, abordar alguns assuntos que trazem ali o comportamento do ser humano, essas coisas. Mas de maneira geral e resumidamente, né, Lilo é um ex-técnico em mecânica que foi para a área de TI, depois de mais ou menos uns 6 a 7 anos trabalhando nessa área. Já tinha um gosto por escrita, por leitura também, principalmente ficção. E eu juntei esse gosto todo que foi entrando aí, que foi misturando essa parte de pesquisa de espiritualidade um pouquinho mais aprofundada, religiões. E eu iniciei esses estudos através de vários grupos que eu participei, que vão desde questões religiosas até física quântica, estudos relacionados às questões que estão ligadas à prosperidade, a assuntos relacionados a essa transformação do ser humano durante a sua existência, foi que eu comecei a me interessar, e aí culminou no resultado que nós temos hoje, que ainda está sendo lapidado. Mas basicamente eu sou um ex-técnico em mecânica que atualmente trabalha em TI e que tem um pouquinho ali de conhecimento da área holística e da área espiritualista, né? Hoje em dia nem tanto trabalho assim, mas eu uso esses conhecimentos para trazer algum tipo de, digamos assim, análise daquilo que tanto eu tô trabalhando, tô produzindo no dia a dia, como para criar textos ou criar, né, algum assunto pertinente. Eis que temos um homem de vasto conhecimento. Lilo, fala um pouco pra gente de como nasceu o Sua Vida em Meus Sonhos, como tudo isso começou. É interessante a sua pergunta pelo seguinte motivo. Na verdade,
Sua Vida e Meus Sonhos não estava nos meus planos. É engraçado, eu ia escrever um livro. Aliás, eu escrevi um outro livro. Eu tinha partes desse outro livro, que inclusive será um próximo livro que eu vou publicar, mas vamos lá, vamos ao embrião de Sua Vida e Meus Sonhos. Por conta desses projetos e de algumas outras coisas relacionadas a essa parte mais espiritualista e mais sobre a análise existencial da humanidade, foi que eu criei o blog no lilorodrigues.info e criei um projeto chamado Conexão Terra. E eu já tinha recebido alguns convites nos locais onde eu tinha feito a minha formação de Reiki para atuar na área, para atuar como terapeuta. Eu tinha outros cursos, né, apometria, entre outros, mas eu não tinha interesse realmente em atuar com esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, né? Não queria ser terapeuta. Tanto no trabalho, na área técnica, como nessa área mais humana, né? As pessoas me questionavam muito: poxa, você tem um blog, você posta um monte de coisa, você tem esse outro projeto, por que você não escreve um livro? E eu fiquei alguns anos assim, meio que começando a formatar, aconteceram algumas coisas, alguns episódios da minha vida, e eu comecei a formatar uma história que eu falei, isso que me aconteceu dá alguma história, isso daqui vira um livro, né? Algumas pessoas, até quando eu contava essa parte da minha história para elas falavam, nossa, isso não parece real, parece que foi um filme. E através desses fragmentos que eu fui juntando desse outro livro, no final de 2016 e durante 2017, várias pessoas começaram a me cobrar um livro. Pô, por que você não escreve? E isso foi ficando mais assim, cadê o livro, né? As pessoas perguntavam, cadê o livro? Cadê o livro? Você fala que vai escrever, mas você não escreve, né? Tudo bem, você posta as coisas no blog, mas cadê o livro? E, de repente, num dia eu acordei com Sua Vida e Meus Sonhos na minha cabeça, que não tem nada a ver com o outro livro que eu tinha, os fragmentos, não tem absolutamente nada a ver a história. Eu parei e falei, não, esse é o livro. No mesmo dia eu já tinha o nome, 3 dias eu tinha a formatação dele, a estrutura dele já estava montada na minha cabeça. Foi aí que surgiu Sua Vida e Meus Sonhos, através de uma certa pressão das pessoas em falar, cadê o livro que você não escreve? Você precisa escrever. E daí uma ideia que já estava meio que fragmentada, eu deixei ela um pouco de canto e falei, não, eu tenho que escrever isso e tem que ser agora. E aí surgiu Sua Vida e Meus Sonhos. Digamos assim, eu sonhei e acordei com Sua Vida e Meus Sonhos. Foi mais ou menos por aí a história. Olha só que legal que é a inspiração, algo realmente surpreendente. Lilo, já que você tocou nessa tecla mente, da qual agimos, tomamos nossas decisões, executamos nossas ações e produzimos em cima disso, você acredita que a nossa mente é desconhecida? É um campo ao qual não conhecemos? Afinal, os cientistas afirmam que utilizamos somente 10% de nossa mente, né? Você acredita que a nossa mente está constantemente tentando nos mostrar algo e tiramos muito pouco aproveitamento disso? O que você tem de entendimento sobre isso? Sim, eu acredito que grande parte da humanidade não é consciente, está abaixo do que se pode dizer de mente desperta, mente que está conectada, está apta a interpretar e interagir plenamente com tudo que acontece. Então, a maioria das pessoas, ela percebe só aquilo que elas treinaram ou estão condicionadas a captar, a assimilar durante o seu cotidiano. Algumas pessoas são aquilo que eu chamo de ponto fora da curva, que percebem coisas que alguns até entendem como algo sobrenatural. Na verdade, hoje eu defendo que 100% de tudo aquilo que acontece é físico, parte de um processo de interação da pessoa com o universo, do ambiente com o universo e assim por diante. Sendo assim, eu acredito que as pessoas usam muito pouco a capacidade delas, né? Em geral, nós, seres humanos, usamos muito pouco da nossa capacidade, porém o universo ele não quer saber disso. Ele interage conosco em tempo integral. Então, cada pensamento ou cada lapso de pensamento que a pessoa acha que perdeu ou não teve atenção suficiente naquele sentimento que desperta nela, e ela acaba trazendo para si ou para a vida dela algum tipo de desafio que vai trazer a oportunidade dela ter esse aprendizado na prática. E elas acabam questionando, nossa, mas por que isso está acontecendo, né? Algumas coisas
né, eu utilizei já essa base de conhecimento que eu tinha para trazer toda aquela viagem, né, toda aquela experiência do sonho naquele formato que foi como explorar o sonho de uma forma que às vezes as pessoas elas vivem isso, eu vou chamar de sonhando acordado. A pessoa projeta uma situação, ela vive uma situação, duas pessoas, aliás, às vezes vivem na mesma situação, cada uma tem uma interpretação completamente diferente uma da outra, né? É aquela situação, vou usar um exemplo, a menina ou o menino tá afim um do outro e às vezes os amigos perguntam, né? Mas ela sabe que você tá afim dela, né? Você fala que namora ela, mas ela sabe que você namora, né? Que vocês dois estão namorando. A outra pessoa que faria parte do relacionamento, ela nem sabe que está nesse relacionamento. Então é a fantasia, às vezes, da pessoa que acaba fazendo com que ela crie uma realidade que de fato não existe e gere interpretações. E justamente essa questão eu vou chamar psique, que gera esses resultados e que gira em torno do comportamento humano, é muito interessante quando começamos a abordar esse tipo de assunto, até mesmo porque pode surgir as situações mais hilárias e mais dramáticas que alguém possa imaginar. E quando a pessoa senta e para e analisa, né, sobre as suas próprias verdades, é que ela percebe que, no fundo, tudo aquilo girava em torno daquilo que ela mais ama e daquilo que ela mais teme. Nossa, realmente é um mundo desconhecido do qual temos que ter mais atenção, né? E nessa questão de descoberta, voltando aos nossos personagens, eu queria que você dissesse pra gente, Lilo, como você definiria o garoto Juliano antes e depois de se descobrir em seus sonhos? Bom, analisando o Juliano agora, né, agora que eu digo, olhando como alguém de fora da história e não alguém que estava dentro até o momento que eu estava escrevendo o livro, o Juliano ele reflete os 3 estágios básicos da vida, porém de uma maneira mais intensa, ou até às vezes da ilusão ou inocência da criança, né, numa determinada situação que para ela tudo é lindo, né, aquela coisa da alegria, né, de nossa, isso está acontecendo, e agora, né? Tem o desafio da autoafirmação, você ou da pessoa querer se colocar num outro ponto de situação da sua vida ou se acomodar, né? Chega um momento que ele tem essa opção. Ele pode ficar, né, aceitar simplesmente a condição em que ele está e cruzar os braços e não fazer mais nada. E o último estágio, né, que é a superação, que é o romper barreiras. Lilo, com toda sinceridade, cara, fala pra gente qual dos personagens é o seu xodó. Aquele que você poderia dizer, nossa, esse aqui é como se fosse um filhão pra mim. Essa pergunta é complexa, né? Bom, pra quem leu o livro, provavelmente deve estar imaginando que agora eu responderia a Marina, né? Porém, a Marina eu coloco num grupo à parte, né? Além de escolhas. Dos personagens, eu creio que o Charles. O Charles seria o cara, assim... Seria a minha escolha, assim, entre os personagens dos quais eu dediquei uma certa presença para ele ali, não só pela criação, né, pela formatação, digamos assim, do personagem, mas pelo próprio papel dele em si na história. A presença dele em alguns momentos, o jeito dele ser, a personalidade dele com relação às pessoas. No fundo, eu acho que todo mundo gostaria de ter um amigo como o Charles, né? Aquele cara que tá ali, é meio maluco, só que é um maluco do bem, né? É aquele cara das boas vibes e tá sempre disposto a estar do lado das pessoas para o que der e vier. Acho que esse talvez é o amigo dos sonhos das pessoas, né? Seria essa a minha escolha. Todos eles, né? Você acaba, quando você cria uma história e se envolve com todo o contexto dela, é como se cada um deles fosse um filho. E é meio, né, como eu falei no início da resposta, é meio complexo de se responder justamente pelo fato de que você fala, pô, vou escolher esse aqui, vou ter que deixar os outros de fora, né? Os outros vão fica aquela coisa assim, os outros vão ficar com ciúme. Principalmente se a história ou se fragmentos dela tem como base algo real, algo que aconteceu, né?
Então você tende, às vezes, né, durante essas escolhas, a arrumar alguns inimigos que possam, né? Poxa vida, né? Você respondeu que você escolheu aquele lá, mas não me escolheu, né? Olha só, sem confusão, de forma alguma, não podem haver ciúmes. Por isso mesmo, temos planejamentos, objetivos, e eu pergunto pra você, quais perspectivas você tinha quando começou a escrever Sua Vida em Meus Sonhos? Isso me remete aos momentos embrionários de quando eu ainda falava que um dia escreveria um livro. Inclusive, eu saí um pouco da abordagem que eu mesmo imaginava que eu teria quando eu fosse realmente escrever. Pelo seguinte fato, por eu ter, né, essa formação técnica como profissão e ter uma formação mais holística ou espiritualista, ou mais também, digamos assim, técnica, dentro do ponto de vista daquilo que gira em torno do que é e do que gira em torno da vida e do ser humano, tanto a minha expectativa como das pessoas à minha volta, aquelas que sabiam dos meus projetos, era de que eu desenvolvesse um tipo de texto técnico. Até eu, quando veio a ideia de Sua Vida em Meus Sonhos, quando essa pequena viagem surgiu, eu saí completamente do que era o que poderia se imaginar que seria a minha proposta de escrita, né, de criação de um livro. Porém, eu utilizo passagens, sim, isso daí é proposital, tá? Isso daí é consciente, né? As análises que eu faço, né, alguns momentos ali eu dou uns comentários e falo a respeito de situações e coisas que estão acontecendo, sim, com o intuito de passar uma mensagem para as pessoas. Porém, Sua Vida e Meus Sonhos tem sim esse objetivo de trazer essa reflexão para as pessoas. Não a pretensão de mudar a vida das pessoas, mas de trazer uma reflexão, sim. Isso, do começo ao fim, o livro vem com essa proposta, com essa intenção. Eu sou grato pela oportunidade de ter escrito essa história, no seguinte sentido, de poder transmitir a história dessas pessoas. De certa forma, essa história vem de uma situação que aconteceu com alguém e eu falei, peraí, isso daí dá um livro, isso daí é uma história. Eu posso contar essa história, né? Eu vou contar do meu jeito, mas eu vou contar. Que bom que você teve a oportunidade, que bom que você decidiu aceitar. Eu pergunto pra você, existe alguma previsão, ou você tem o desejo de levar essa história para os cinemas, para o teatro, algum projeto assim? Bom, quando eu escrevo alguma coisa, né, como eu sempre gostei de escrever, muitas vezes, quando eu desenvolvo um texto um pouquinho mais longo, que tem o objetivo de contar alguma coisa, a concepção é sempre imaginando o cenário em si, né, a coisa acontecendo. Claro, se ele virar um filme, uma série, alguma coisa, nossa, seria maravilhoso. Quem não gostaria, né, de ter uma obra que se tornasse um filme, ou uma série, ou uma novela, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, claro, com certeza, seria realmente um sonho. O máximo que eu cheguei a imaginar foi como uma história em quadrinhos, assim, personagens animados, que contassem, né, que vivenciassem essa história em forma de animação. Tá? Isso realmente eu cheguei a imaginar. Agora, em termos de séries ou de filmes, uma pessoa chegou a comentar isso comigo, né, e por brincadeira eu até cheguei a escolher, né, alguns personagens, assim, imaginar quais seriam as pessoas, né? Falar assim, se agora alguém chegasse com uma proposta fácil, você pode escolher quem você quisesse para ser os personagens. Eu cheguei a fazer essa brincadeira com uma pessoa, né, que acompanhou o processo de criação, mas seria realmente, né, projetos no momento não, né, não existem, mas se de repente pintar alguma proposta, é claro. Se tiver algum cineasta, algum diretor, algum editor, alguma coisa assim ouvindo, né, leia o livro, né, Sua Vida e Meus Sonhos, e talvez dê uma boa história para ser vista nas telas. Beleza, recado dado.
E Lilo, o que você diria pra galera que ainda não leu Sua Vida em Meus Sonhos? Bom, para quem ainda não leu Sua Vida em Meus Sonhos, leia urgentemente agora. Corra, né? Bom, falando sério, para quem ainda não leu Sua Vida em Meus Sonhos, Sua Vida em Meus Sonhos traz uma proposta e traz algumas perguntas, como por exemplo, até que ponto você estaria disposto a correr atrás de um sonho por alguma coisa ou por alguém, até onde você teria motivação suficiente para vencer toda e qualquer barreira para conquistar esse sonho. Sua Vida em Meus Sonhos, ele é uma missão e uma aventura, né? E um aprendizado ao mesmo tempo para as pessoas que estão dispostas ou se questionando a respeito de até onde eu posso ir, né? Até onde eu chego, até onde eu consigo ir. Será que eu consigo? Será que essas barreiras, esses desafios que eu estou colocando em minha vida são suficientes para que eu tenha motivação de rompê-los? Ou será que eu vou parar, cruzar os braços e me contentar onde eu estou? O ser humano ele é totalmente ilimitado, porém ele cria suas próprias ilusões de barreiras para que se sinta um pouquinho mais, mas sabe o que é? Não consegui, aquela coisa toda. Então, o recado para quem ainda não leu é esse, né? Até onde você está disposto a ir, né? Venha conhecer a história de Juliano, Marina, seus amigos Charles, Pimenta, Naju e todos os outros envolvidos na história, para saber até onde alguém pode estar disposto a transformar a sua vida e a contar essa história, né? Sua Vida em Meus Sonhos. Venham conhecer a história desses personagens e saber até onde alguém pode chegar por causa de um sonho. Recomendação de qualidade vinda do próprio autor. E Lilo, qual dica você deixa para o pessoal que quer ter maior aproveitamento de seus sonhos? Bom, sonhos eles têm duas formas de analisar. Eu vou falar as duas. A primeira seria a realização de sonhos. É um sonho, um objetivo que a pessoa, né? Um dia eu quero ser, eu quero ter alguma coisa, eu quero me tornar, né? Eu quero fazer alguma coisa assim. Esse tipo de sonho, o que eu poderia deixar como dica é o seguinte: analise, perceba, né? Interaja com o seu sentimento com relação a esse sonho. Ele realmente te motiva, ele te dá a necessidade, o desejo de ação. Essa ação ela vem com uma responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade, eu falo assuma aquilo que acontece em sua vida como sendo seu. Então, se esse sonho ele desperta essa motivação de realizar alguma coisa, te dá essa força, então realmente é um sonho que vale a pena. Se é um sonho que ele fica só no campo da ilusão, aquele sonho que realmente não te traz a motivação suficiente para agir em direção a ele, então não é um sonho que vale a pena. Alimente isso e busque ações sempre com responsabilidade. A motivação é tudo para a pessoa poder realizar as coisas na vida dela. É o aqui e agora. Como eu costumo dizer, ninguém consegue ser feliz no futuro, né? Rir no futuro ou lembrar de uma situação engraçada no passado e rir no passado. Né? Se ela lembrar de uma situação engraçada no passado, ela vai rir agora. E no futuro ela não consegue guardar a alegria de agora, o riso de agora, para rir daqui uma semana. Ela tem que rir agora. Porém, tem o outro tipo de sonho, que é o dormir, sonhar com alguma coisa e a pessoa querer interpretar o sonho, né? Querer interagir, às vezes o sonho, né? Como o próprio livro aborda, o sonho influenciar a vida de alguém. Esse tipo de sonho, inclusive, eu cheguei a escrever um texto muito tempo antes de escrever o livro no meu blog. E eu, ao contrário, muitos livros tentam explicar sonhos, né? Você sonha com jacaré, joga no jogo do bicho, as coisas assim. Mas o sonho, dentro da minha concepção, nada mais é do que uma mensagem que seu subconsciente está enviando baseado nos seus sentimentos. Às vezes o sentimento com determinada situação, o sonho te traz, né, uma série de situações, pois certa vez eu vi num programa os nossos sentidos, né, olfato, visão, entre outros, nós estamos captando mais de 2 milhões de vezes mais informação do que aquilo que realmente nós achamos que estamos. Então a mente é capaz de criar qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de situação que você sequer imagina. A dica que eu daria para essa outra análise é: analise o sentimento
que você teve durante o sonho, pois o fundamento de tudo, o objetivo da mente é em se comunicar com você, né, puxando aquele sentimento que está no seu subconsciente, na verdade. É diferente, né? O sonho real, que é aquele que você almeja, é algo que já tomou forma dentro do campo consciente. Em contrapartida, o sonho mesmo, que a pessoa dorme e sonha, ele ainda está no subconsciente, ele está despertando um sentimento no subconsciente, enquanto o outro já é um sentimento que está ali no dia a dia, que pode te dar motivação ou não. Entendo. E antes de encerrar, fiquei sabendo que você tem algumas curiosidades pra gente. Conta mais isso aí. Quando eu era adolescente, tinha uns 15 anos de idade, meu sonho era ser piloto de caça. Eu cheguei a prestar o concurso para a Academia da Força Aérea, não passei. Aí, com o passar do tempo, eu fui abandonando a ideia e deixei isso para lá. Mas o livro tem uma pegada aérea, digamos assim, né? Tem algumas passagens dele bem aventureiras. Então tem um pouquinho disso, né? Dessa experiência aí. Eu cheguei a saltar de paraquedas anos depois e tudo mais. É muito bom, recomendo. Então tem essas passagens assim no livro. E também... Às vezes as pessoas elas pensam o seguinte, né? Eu, pelo menos, eu imaginava assim, um escritor deve ser um cara, um tiozão, que fica sentado o dia inteiro, né? E, sei lá, ele escreve e não faz mais nada. Mais ou menos assim. Eu gosto de esporte, tá? Gosto bastante de atividade física. Tem uma pegada bem rock and roll, mesmo para dizer o mínimo, né? Inclusive tem uma playlist no Spotify, que eu montei ela, que são as músicas que eu escutava enquanto eu escrevia o livro Sua Vida e Meus Sonhos. Ok? Se achar interessante, depois eu posso divulgar o link do Spotify que tem essas músicas, mas ali, né, nem sempre todo mundo vai gostar de todas as músicas, claro, eu sei disso, mas existe até uma playlist que foi utilizada durante o processo de escrita do livro. Olha só que legal. Depois é só passar o link aí que a gente divulga pra galera que estiver interessada em ouvir a playlist. Enfim, vamos abrir um espaço para você, Lilo. Finalizando já quase a nossa entrevista, faça o seu jabá. Fale um pouco aí de seus projetos. Bom, vamos lá. Atualmente eu tenho o meu blog, que eu costumo escrever algumas coisas de vez em quando. Tem um projeto que ele está em stand-by, que é o Conexão Terra, tá? Ele é uma página no Facebook, facebook.com/Conexão Terra Uno. Ele tem o objetivo de divulgar terapeutas ou pessoas da área holística em geral, até mesmo religiosa, no seguinte sentido: locais que procuram fazer campanhas de solidariedade, doação de cesta básica, essas coisas assim, mas principalmente para pessoas, terapeutas que trabalham atuando na área, né, acupuntura, reiki e afins. Tem um espaço ali aberto caso queiram anunciar, fazer algum trabalho nesse sentido. Então, facebook.com/Conexão Terra Uno. O meu blog é lilorodrigues.info. E sobre o livro, existe um livro futuro que, na verdade, ele é passado, né, que é aquele projeto fragmentado que eu finalmente concluí. Ele está em processo de edição nesse momento. Deve sair até o final do primeiro semestre. Posso adiantar, né, para quem já leu ou quem vai ler, né? Quem ainda não leu, leia A Sua Vida e Meus Sonhos. Quem já leu, aguarde, pois Juliana e Marina fazem uma pequena participaçãozinha no próximo livro, tá? Eles passam para dar um alôzinho ali para alguns amigos. Existe um planejamento que foi feito no final do ano passado, quando eu decidi realmente escrever. Seriam 3 livros, não é uma trilogia, não é uma continuidade de uma história, mas existe um projeto para 3 livros, inicialmente. Então, esse primeiro foi Sua Vida e Meus Sonhos. Não tem uma relação em si. O próximo livro é uma abordagem um pouco mais densa sobre os extremos daquilo que o ser humano é capaz, sendo que Juliana e Marina vão passar para dar um oi para todo mundo. E tem um terceiro, que existe aí o projeto do Charles estar presente nesse terceiro livro. Novamente, né, reforçando, não é uma continuação, mas essas pessoas elas vão transitar por essas histórias. E é isso.
né, os projetos, né, são esses que eu falei. O meu blog tem um espaço que eu sou mais ativo, que é o Instagram, né, @rodrigues.lilo. No meu site tem inclusive um canal no YouTube para quem gostar de ver vídeos e tudo mais. Tem algumas entrevistas que eu fiz com, se eu não me engano, uns 2 terapeutas, né, no período da Conexão Terra, se eu não me engano. Né, se não tiver, me cobrem, depois eu coloco lá. Tem um canal no YouTube onde eu falo sobre algumas coisas quando eu estudava espiritualidade, que está meio quietinho, mas logo vamos lançar aí Estamos produzindo um vídeo sobre sua vida e meus sonhos, tá? Não vai contar a história, mas é uma chamada pro livro também. Enfim, eu acho que é isso, né? Temos aí muito trabalho durante esse ano para fazer. O próximo, aguardem, né? Não vou, por enquanto, falar o nome do próximo livro, mas será uma história um pouquinho maior, né, do que Sua Vida e Meus Sonhos. E quem ainda não leu, leia, pois, né, entenderá o porquê de Juliana e Marina aparecerem para dar um oi para todo mundo, né, para não deixar ninguém com saudades, né? É isso aí, estivemos entrevistando o escritor Lilo Rodrigues, hoje em específico falando sobre o seu livro Sua Vida em Meus Sonhos. Ele está na primeira edição do Indicação Literária do Espaço Jovem, aqui na Amizade Global, comigo, Wenderson Cruz. Lilo, desde já muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais. Eu quero agradecer o Wenderson pela essa oportunidade, gratidão de coração. Deixo um grande abraço, cheio de prosperidade, sucesso e luz para você e para todos os ouvintes. E, pessoal, para quem ainda não leu Sua Vida em Meus Sonhos, leia. Para quem já leu, vem mais coisa boa por aí. E vamos nessa, curtir uma vibe sempre positiva, sempre pensando em responsabilidade, em realizações. É o sentimento de positividade e ação que vai fazer a direção da vida de todo mundo, sempre para cada vez mais um rumo melhor. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, Wenderson, e até a próxima, cheio de sonhos e cheio de realizações. Gratidão, Lilo. Desde já, muito obrigado por ter tirado um tempinho em sua agitada agenda para estar conversando com a gente. Tudo de bom para você também. Essa foi a primeira edição do Indicação Literária, onde estivemos recebendo o escritor Lilo Rodrigues. Estivemos falando sobre o seu livro Sua Vida em Meus Sonhos. Toda semana, um novo episódio para você. Você encontra muito mais conteúdos e notificações em nossa página facebook.com/portal Amizade Global.